Graça e paz, irmãos. Amém. Eu gostaria de convidar a igreja para abrir a Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo 12. Carta aos Hebreus, capítulo 12. Vamos ler a partir do versículo 25. Hebreus 12, 25, onde está escrito assim: tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Amém. Gostaria de frisar versículo 28 e 29. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos, pois, a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Amém. Neste trecho da carta aos Hebreus, nós vemos o escritor nos falar de reino. Reino é algo muito sério para nós, filhos de Deus, porque nós pertencemos ao reino de Deus. Quando João Batista começa a pregar, começa o Novo Testamento, João Batista começa a pregar, ele diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino. Existe um reino que está chegando. João Batista vai preso, decapitado por Herodes. Jesus começa a pregar na Galileia, e a palavra que ele diz é: arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. Então, esta questão de reino, ela é introduzida logo no começo do Evangelho. Mas quando nós pensamos reino, nós pensamos no monarca, no rei que se assenta no trono. E este monarca do trono, ele dirige, ele tem exército, o reino tem leis, o reino tem bandeira, o reino tem ordem. Reino. E quando os fariseus perguntaram a Jesus sobre como viria o reino de Deus, Jesus foi muito claro, como sempre. Ele diz: não virá o reino de Deus com visível aparência. Nem podereis dizer: aqui está o reino de Deus, ou lá está ele, porque o reino de Deus está dentro de nós. Pensa que reino é esse? Então, se o reino de Deus está dentro de nós tem um trono, o único monarca que se assenta. Não tem outro.
Por isso Jesus disse: você quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo, saia do trono. Porque não há espaço para dois monarcas no mesmo trono. Quando o autor da carta aos Hebreus escreve no capítulo 2, ele chega a uma conclusão dizendo: por isso, recebendo nós um reino inabalável. Aqui ele está fazendo uma contraposição com os reinos abalados de antes. Quantos reinos? Os principais nós conhecemos muito rápido pelo sonho da estátua multimetálica que Deus deu a Nabucodonosor. Nós vimos o reino babilônico, com todo o seu poder, com toda a sua riqueza, o seu ouro, acabou. Acabou. Foi abalado. Acabou. Foi tomado pelo Império Medo-Persa. Durante aquele jantar que Belsazar deu, que estava servindo vinho nas taças de ouro que Nabucodonosor tinha trazido do templo de Deus, do Deus de Israel. E esse rapaz era neto, Belsazar era neto de Nabucodonosor. Então ali, enquanto Belsazar estava fazendo aquela bacanalzinha dele lá, né, já o coronel de Ciro, o coronel Medo-Persa, tinha fechado as comportas do Eufrates, e o exército dele já estava entrando na Babilônia. Caiu o Império Babilônico, a cabeça da estátua, cabeça, ouro. Sobe o Império Medo-Persa, braços e ombros de prata. Com Ciro e Dário e Artaxerxes e Xerxes e Assueros e todos os Xerxes, um dia caiu. Caiu também, tomado por quem? Alexandre o Grande. Nós vemos que então foi embora os ombros de prata com os braços. O Império de Alexandre, o Império Greco-Macedônico, está representado nos quadris de bronze. Alexandre foi o maior portento, o maior estrategista de guerra que já pisou aqui na terra. Aos 32 anos tomou uma bebedeira, teve um febrão, morreu, mas ele tinha 4 generais que dividiram o império dele em 4 partes. Fácil para depois ser tomado, porque o reino dividido, diz Jesus Cristo, né? Então, um dia acabou, o Império Romano entra, as pernas de ferro, foi embora os quadris de bronze. Não sei se você notou que a qualidade do metal vai piorando. Do ouro piora para a prata, da prata piora para o bronze, do bronze agora piora para o ferro. E agora eu pergunto para os irmãos, quem foi que tomou o Império Romano? Nas mãos de quem caiu o Império Romano? Ele se diluiu, ele se misturou com barro. Os pés da estátua, Daniel 2, está escrito, são de ferro misturado com barro. Eu queria, meus irmãos, que nós pudéssemos pensar nesta palavra. Eu quero saber se alguém acredita que pés de ferro com barro de oleiro, não é nem cimento, é barro de oleiro, segura uma estrutura metálica enorme. Lógico que os pés são apenas uma mentira, uma confusão, um engano. A estrutura já acabou? Não tem. E se
O Império Babilônico já caiu, Medo-Persa caiu, Greco-Macedônio caiu, o Império Romano, cadê os Césares? Em que época da humanidade nós estamos? Nós estamos na época dos pés. Nessa época de confusão, e nós achamos que é só no Brasil. Não é. Existem 110 guerras no mundo, no planeta Terra. Existem 10 que nós conhecemos. Semana passada ou semana atrasada começou a Tailândia com Camboja. Existem guerras. Nós não falamos mais das guerras. Por quê? Porque nos acostumamos. Ah, é uma guerra. Morreram 200. Ah, morreram 300. Bombardearam não sei aonde. Meus irmãos, se as fábricas de armamento bélico trabalham continuamente e vão criando armamentos mais sofisticados, e esses armamentos não são armamentos de construção, são de destruição. Chega uma hora que essas fábricas têm que vender os seus armamentos, então tem que haver guerra, porque senão ninguém vai comprar armamento de guerra. Você compra? Nem eu. Então, meus irmãos, guerra é algo que existe aí, cada vez mais enriquecida por drones de alta potência e de velocidade máxima. E nós podemos ver que nós estamos nessa confusão, porque toda a Terra, todo o planeta Terra, os governos estão confusos, porque é a época dos pés de barro com ferro. Ao mesmo tempo, quando Deus deu a visão do sonho e a revelação para Daniel, Deus também dá a visão para ele do capítulo 6, dos 4 animais saindo do grande mar. Se você olhar, ali está a personalidade e o caráter dos governantes. Todos são predadores, todos são sanguinários, todos são traiçoeiros. Se você olhar hoje no contexto do mundo, me diga um homem de Deus que está governando a nação. Me diga qual é o filho de Deus que está governando a nação. Não vamos nos iludir. Não vamos nos iludir. Mas ali, a Bíblia diz que vem uma pedra cortada sem o auxílio de mãos humanas, e que essa pedra toca na estátua, e o ouro, a prata, o bronze e o ferro viram pó e são levados pelo vento. Mas essa pedra, ela se agiganta, é o reino de Deus. Nós sabemos que o reino de Deus já chegou. Quando nós pensamos nisso, lembra que Jesus Cristo nos mandou orar. Quando orar, dizei: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O teu reino, seja feita a tua vontade na terra, como ela é feita nos céus. Olhe bem, então reino é algo muito importante. O grande problema será que nós estamos discernindo o reino. Uma das coisas que Jesus falou foi: ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Ora, o homem sempre foi belicoso.
O homem no pecado sempre esteve em guerras e nós lembramos disso o tempo todo. Mas nunca houve, antes do Espírito Santo na terra, nunca houve guerra mundial. As duas guerras mundiais, só depois que o Espírito Santo está na terra, quer dizer, nesses 2 milênios agora, depois que o Espírito Santo vem para a terra. Quando nós pensamos nisso, nós temos guerras de todo tipo. Por exemplo, se você pensa Irã sempre esteve em guerra, a antiga Pérsia, para acabar com Israel. Mas ele não podia aparecer como nação. É uma estratégia. Então, ele formou grupos para atacarem. Então você pensa, o Hamas atacou Israel, o Hezbollah atacou. Não foi o Hamas e o Hezbollah, é o Irã que faz isso tudo, até que o Irã teve que mostrar a cara. Então nós não temos apenas guerras entre nações, nós temos reino contra reino, e Jesus falou disso. Ouvireis falar de guerras e de rumores de guerra. Mateus 24, se levantará nação contra nação, reino contra reino, um exemplo de nação contra nação. Agora, por exemplo, é a Rússia com a Ucrânia, Tailândia com Camboja, mas nós temos reino contra reino. Por exemplo, o que é o Hamas? O que é o Hamas? Vocês lembram uma coisa? Quando Isaac deu a Jacó a bênção da primogenitura, Jacó mentiu. Jacó é Jacó. Ele mentiu. Esaú tinha saído para caçar, Jacó foi lá fantasiado de Esaú, mentiu, recebeu a bênção. Quando Esaú chegou, que ficou sabendo, Esaú chorou. E Esaú fez uma promessa: vão chegar os dias do luto pelo meu pai, e eu vou matar Jacó. Ele prometeu, e o juramento dele é sério. O pai e a mãe sabiam, Isaac e Rebeca sabiam. Portanto disseram: Jacó, sai daqui, vai embora, vai para Padan-Aram, para a terra de teu tio Labão, fica lá. Ela não queria perder 2 filhos. Bem, Jacó foi, ficou lá, tudo bem. Quando Jacó volta, Jacó conhecia a índole do irmão e sabia, naquela época, um juramento vale vida. Hoje quem te diz, não, passou a raiva, já foi, não. Naquela época, um juramento, ainda que feito na hora da raiva, ia ser cumprido por uma questão de honra de quem prometeu. Jacó veio, fez todas aquelas histórias antes de chegar no irmão. Quando ele atravessa o Val do Jaboque, nós lembramos que ele entra no Val do Jaboque como Jacó e sai como Israel. Depois que ele sai, vem Esaú para recebê-lo com um exército de 400 homens. Como que você vai receber seu irmão? Para abraçar, para beijar. Que saudade, com 400 homens. Ele foi para matar. Só que ele chegou lá, não encontrou Jacó, encontrou Israel. Jacó tinha ficado morto no Val do Jaboque. Foi Israel que nasceu ali. Então não matou. Vamos para frente. Tudo vai acontecer. O juramento de morte continua.
vai acontecer muita coisa. Jacó com a família vão parar no Egito. 400 anos. Enquanto Jacó estava no Egito, ninguém fez nada com Jacó, ou digo, Israel. Ninguém tentou nada contra Israel, a não ser Faraó. Ninguém de fora veio para matar o povo judeu, para exterminar. Ninguém. Mas, quando Deus abriu o caminho no mar para eles atravessarem, que eles chegam do outro lado, muitas coisas aconteceram, eles andaram, chegaram a um lugar onde tinha água, a água era amarga. Deus orientou Moisés, pegou um galho de árvore, tocou na água, eles beberam à vontade. Andaram mais 3 dias, chegaram no lugar chamado Refidim, aonde não havia água nem amarga, só tinha pedra. Aí Deus orientou Moisés para tocar na rocha, para falar com a rocha, e a rocha produziu água com eles, para eles. Aquela região ali, meus irmãos, era a região do Neguebe, e quem dominava o Neguebe era Amaleque. Os amalequitas, eles dominavam toda a região do deserto do Neguebe até a península do Sinai. Quando Amaleque viu Israel livre do cativeiro, atravessou, ele olhou para aqueles trapos, aquele povo cansado, aquele povo sujo, aquele povo que não tinha exército, não tinha armas, não tinha nada. Amaleque viu a situação deles, disse: o quê? Vamos matar todos, está fácil. A gente vai lá, eles não aguentam um sopro. Vamos exterminar com Israel. Esaú dizendo: vou matar Jacó, eu vou matar todos. Olha o que Deus diz a respeito disso. Em Deuteronômio 17, Deus fala assim: lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito, como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda todos os desfalecidos que iam após ti, quando estavas abatido e afadigado, e não temeu a Deus. Meus irmãos, era um bando de maltrapilhos, sujos, sedentos, cansados, abatidos naquele processional triste cruzando o deserto. Lá vem os amalequitas prontos para matar. Qual era o desejo dele? Extermínio total do povo judeu. Sabe quem é Amaleque? Amaleque é o filho primogênito de Elifaz. Sabe quem é Elifaz? O filho primogênito de Esaú. Entendeu? Filho primogênito de Esaú. Então, o desejo de exterminar Jacó vai passando de geração em geração, está ali. Nós lembramos dessa batalha, o que foi que aconteceu? Que Deus se levantou a favor do seu povo,
porque Deus tinha dito: eu ouvi o clamor e desci para tirá-los da terra do Egito, da casa da escravidão, e levá-los à terra que mana leite e mel. E Deus tinha prometido a Abraão: sabe, Abraão, que a tua descendência será reduzida à escravidão e será afligida em terra estrangeira, mas eu os tirarei de lá. Na 4ª geração eu os levarei para possuir a terra que hoje eu te dou, porque ainda não se encheu a medida da iniquidade dos amorreus. Só que Amaleque não sabia disso. Então tem a guerra, e nessa guerra, quando Moisés levantava a mão, Israel ganhava; quando descia, Israel perdia. E foi assim então que seguraram as mãos de Moisés para cima, e Israel, sem uma arma, sem exército, no poder de Jeová, venceu os amalequitas no deserto. E ali houve um momento, disse o Senhor a Moisés, Êxodo 17, versículo 14: escreve isto para memória num livro, e repete a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e o chamou Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Olhe bem, o juramento é que vai haver guerra do Senhor com Amaleque de geração em geração. Então, essa história de quererem exterminar o povo judeu vai ser de geração em geração. Vai ser de geração em geração. Nós lembramos, quando você vê o livro da Rainha Esther, um momento em que no capítulo 3 tem um homem chamado Ramã, né? Não sei como é que vocês pronunciam, mas eu chamo Ramã. A Bíblia diz que ele resolveu dar dinheiro para Assuero, o rei. Ele era um homem muito rico. A Bíblia diz que ele dominava sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Olha só, o homem já era tão rico, mas ele queria mais dinheiro. Você sabe isso, né? A Bíblia diz: a sanguessuga tem 2 filhas. Quem é rico nunca está satisfeito, está sempre querendo mais. Então, ele ofereceu uma soma imensa para os tesouros do rei, para ele ter o direito de aniquilar, acabar com o povo judeu em todas as províncias do rei, 127 províncias. Este rei reinava da Ásia à África. Pensa bem, a Bíblia diz: enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, 127, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e lhes saqueassem os bens. Está vendo? Quem é que queria isso? Capítulo 3 do livro da Rainha Esther diz: depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Ramá, filho de Hamedata, Agagita. Você sabe o que é isso? Ele era descendente de Agag.
aquele rei amalequita que Saul não matou e que trouxe preso, e Samuel passou-lhe a faca. Você está vendo? Esse espírito, que hoje se chama antissemitismo, ele se move desde Esaú. É isso a guerra que se levantou. É apenas mais um levante de Amaleque, através da operosidade do Irã, que se esconde, ou se escondia, atrás do Hamas e atrás do Hezbollah. Mas não é uma coisinha qualquer. Eles não querem um pedaço de Israel. Eles querem rasgar Israel, acabar com os judeus. O mesmo espírito que se moveu na Europa. Os reis católicos, Fernando de Aragão e Israel e Isabel de Castela, não fizeram isso? Acabaram com os judeus, tomaram os bens, compraram as 3 caravelas Santa Maria, Pita e Nina, e deram para Cristóforo Colombo para ele vir para a América. Enchiam as caravelas de judeu, morria quem morresse, e ficaram com o dinheiro. A América foi descoberta por capital judeu, e foram os judeus que sofreram as primeiras coisas aqui para nós termos esse continente. Eu não estou em defesa do povo judeu. Eu não tenho condição de defender ninguém. O meu papel é apenas abrir os nossos olhos, que nós estamos numa guerra de reino. É o império das trevas contra o reino da luz. Haverá guerra do Senhor. Esta coisa que foi feita há pouco tempo, eles dão aquela recuada, depois eles voltam, eles vão se fortalecer para voltar de novo. Israel tem que se cuidar, só isso, porque vai ter. Enquanto Jesus não estabelecer o seu reino eterno, para sempre, não remover essas coisas que têm que ser removidas, não vai acabar. A Bíblia diz que nós recebemos o reino inabalável. Agora, a partir do dia que o Espírito Santo do Deus vivo veio para a terra, para habitar dentro de um povo específico, Deus começa a reinar aqui. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de aliança. Como é a aliança? Eu faço uma aliança com João, com o pastor João, desculpa, é meu neto. E eu, para chamar pastor, fica difícil. Eu faço uma aliança com o pastor João. Eu tenho uma fazenda de gado, lá no Mato Grosso do Sul, os velhos sonharão, né? Tenho uma fazenda de gado e faz fronteira com a fazenda do pastor João. Só que a fazenda dele tem muito gado, mas não tem água, não tem pasto. A minha tem pouco gado, mas tem muita água, tem cachoeira e tem muito pasto. Então, ele diz para mim, vamos fazer uma aliança? Vamos. Vamos fazer aliança quanto a tudo que temos. Juramos, fazemos aliança, assinamos. Agora, tudo que é meu, ele tem direito. E tudo que é dele, eu tenho direito. Então, a gente tira a cerca e agora o gado dele pode passar para cá e comer nesse pasto, é tudo nosso. Aliança é isso. Então, Jesus Cristo é o homem. E para que ele tenha direito sobre a terra, Deus o colocou no ventre de uma mulher e teceu um corpo humano para ele.
E quando Jesus nasce, ele é Deus vestido de homem. E entrou pela porta da legalidade. E a porta da legalidade para entrar no planeta Terra é pelo ventre de uma mulher. Pronto. Jesus Cristo é homem. Agora fez tudo o que tinha que fazer, sobe para os céus, está sentado à direita dos... É lindo quando ele ressuscita, que ele aparece no meio dos discípulos e diz, Shalom. Pensa o susto daquele povo. A última vez que eles viram Jesus foi pendurado, morto na cruz. Agora chega domingo, ele aparece lá, bonitinho, e diz Shalom. Shalom. Que coisa fácil para ele. Shalom, ele repetiu. Aí ele diz uma palavra assim linda. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Olha, o Salmo 115, versículo 16 diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Ressuscita Jesus. Todo o poder me foi dado nos céus, eu sou Deus, e na terra eu sou homem. Olha, agora ele sobe, está sentado à destra de Deus. Não se iluda, tem um homem assentado à direita de Deus no céu. Homem. Os discípulos viram ele subir, cabeça, tronco e membros. Tem um homem lá. Então, já que tem um homem no céu com autoridade, olha a aliança. Agora o Espírito veio habitar na terra. O Espírito Santo só podia ficar na terra quando Jesus fosse glorificado nos céus. Agora tem um homem glorificado nos céus, o Espírito Santo vem. No dia de Pentecostes, aconteceu o maior movimento no reino do Espírito. Acontece que nós não percebemos o mover de Deus. Quando Deus enviou seu filho, a cidade de Belém dormia. Tantos fariseus, escribas, saduceus. Ninguém percebeu. Magos viram a estrela do rei. Um rei que tem uma estrela no céu. Que tal? Agora, ninguém percebeu. Os anjos disseram, e agora? Encontraram os pastores, tinha que ser pastor é bicho esquisito. Acordados, naquele frio, foram lá. Ei, eu tenho boa nova, tenho um furo de reportagem, boa notícia para vocês. O que foi? Esta noite, na cidade de Davi, nasceu o Salvador. Venham ver a estrela doidinha assim, de GPS. Pá. Ninguém sabia. Agora, desce o Espírito Santo. O povo fechado, dentro de uma sala com medo dos judeus. Lá fora, a cidade de Jerusalém, que hoje não é grande, imagina há 2000 anos atrás. Apinhada de judeus piedosos, de virdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Tá bom? Tá.
Eles guardaram a aliança, ouviram a voz de Deus, falharam. Mas Deus não desiste. Deus tinha um propósito de ter um reino de sacerdotes, uma nação santa aqui na terra, porque Ele diz: toda a terra é minha. Então Deus vai trabalhar, vai se virar, vai fazer, vai acontecer. E quando chega no Novo Testamento, depois que veio o Espírito Santo, um judeu querido, discípulo de Jesus Cristo, apóstolo Pedro, ele abre a boca e fala para a igreja, para você e para mim, para você e para mim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Vós que não tinhais alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. No dia em que o Espírito Santo veio, Ele não veio para habitar em cadeira de igreja. Ele veio para habitar dentro de um povo. Olha o que Jesus avisou isso. Ele disse aonde seria a habitação do Espírito Santo. João 14:17. Ele diz: o Espírito que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós, falou para os discípulos, conheceis, porque Ele habita, presente, Ele habita convosco, e estará em vós. O que Jesus estava dizendo: hoje Ele habita com vocês, porque Ele está em mim, eu estou com vocês, mas amanhã Ele estará em vocês, em vocês. Quando o Espírito vem dentro de cada um, o que acontece? Que foi que aconteceu? Olhe do ponto de vista espiritual, porque o reino de Deus é um reino espiritual, meu irmão. O que foi que aconteceu no dia de Pentecostes? Diga aí. Este fogo, meus irmãos, que veio sobre cada um, entrou e ficou. Antes na terra tinha raça negra, raça branca, raça vermelha, raça amarela e os mestiços feito eu. Jesus levanta agora uma raça diferente, chamada raça eleita. O que é que caracteriza? Qual é a característica desta raça? Uma candeia acesa aqui, uma candeia espiritual. Porque raça tem características. Deus pode achar feio meu cabelo, foi Deus que fez. Porque só Deus é criador. Todo negro tem um cabelo assim. Todo negro tem a pele escura. Todo branco tem um cabelo liso. Todo branco tem a pele branca. E assim as raças. Você já viu japonês com olho só se fizer plástica? Porque Deus estabeleceu características para cada raça. Não é? Outro dia uma moça disse: mas irmã, a senhora não se cansa, a senhora... Graças a Deus, eu não aguento. Eu disse: quem manda ser branca? Problema seu. Problema seu, quem manda ser branca, né? Bem, porque Deus vai criar na terra uma raça esquisita, uma raça
cuja característica é fogo por dentro. No dia de Pentecostes, anjos e demônios devem ter ficado doidinhos, porque de uma hora para outra vem lá de dentro 120 pessoas falando das maravilhas de Deus, e o fogo aqui dentro queimando, e cadê? Pedro faz o seu sermão, 3.000 vêm para Jesus, o Espírito Santo entra neles, são 3.120 candeias vivas, humanas, nas ruas de Jerusalém. No outro dia, com o milagre do coxo, do templo chamado, da porta chamada Formosa, a Bíblia diz que mais 2.000 almas foram convertidas. Agora Jerusalém, com mais de 5.000 candeias humanas, pegando fogo, explodindo em vida, e assim vai multiplicando. Onde o Espírito chega, ele acende essa chama. Agora, Paulo de Tarso diz uma palavra lá em Tessalonicenses: não apagueis o Espírito. Maravilha. A chama veio para você, o seu dever é mantê-la queimando. Não apagueis o Espírito. Qual é o combustível para que você fique incendiado? A palavra. É Espírito mais palavra que dá uma explosão de vida. Por que será que Jezabel, lá no Antigo Testamento, se interessou tanto para matar os profetas de Deus? Porque eram eles que pregavam a palavra de Deus. Ela sabia que se o povo continuasse ouvindo a palavra de Deus, não viria para Baal. Então ela ordenou a matança dos profetas de Deus, para que o povo ouvisse os profetas de Baal. Aí todo mundo se converteu a Baal. Esse é o espírito de Jezabel, que já estava se movendo na igreja em Tiátira. Quando Jesus Cristo escreve a carta para Tiátira, na hora da repreensão, ele diz: tenho, porém, contra ti o tolerares que esta mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não apenas ensine, mas seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem comidas sacrificadas a ídolos. Este espírito de Jezabel é o silenciamento da palavra de Deus. Porque se você não põe palavra para dentro, você vai ficando apagadinho. Nós notamos hoje uma forte presença do espírito de Jezabel na igreja, porque fora da igreja já está tudo morto mesmo. Nós notamos. Tem pessoas que dizem para mim: irmão, eu começo a ler a Bíblia e me dá sono. Eu disse: mas que coisa horrível, a palavra de Deus para você é tão absolutamente enjoativa. Irmã, não compreendo nada, para mim é tudo a mesma coisa. Parábola do bom samaritano eu já sei, a última ceia eu já sei aquilo tudo, irmã, eu ouço a mesma coisa desde que eu sou pequeno na igreja. Eu disse: aí é o caso. Você estudou a história do Brasil, você estudou geografia, então você já sabe. Mas a palavra de Deus tem um espírito que se move. Cada vez que você se assenta com ele, e ele abre a Bíblia, o Espírito vai abrindo a palavra. Até hoje, eu aprendo coisas no mesmo trecho que eu sei de cor. Não tem 2 semanas que eu estava com a Ângela
Nós estávamos falando sobre Abraão. Falando sobre Abraão. E de uma hora para outra havia mais uma pessoa conosco. A Lucileide foi lá em Caruaru. E de uma hora para outra nós chegamos aqui em Gênesis. E eu disse, não, está escrito aqui. O Abraão ele não era circuncidado quando Deus o chamou. Não, a circuncisão é sinal de aliança de Deus com Abraão. Abraão aqui, ó. Mas foi mesmo assim. Eu peguei a Bíblia para ela ver, porque eu sei de cor. Entendeu? Tinha Abraão 99 anos de idade quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Olhe bem. Ismael, seu filho, era de 13 anos quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. Eu dizendo isso para ela de cor, e elas ouvindo. De uma hora para outra o Espírito Santo fez assim. Parei. Eu disse, hein? Aí eu parei. Eu disse, pronto. Isaac é o filho da circuncisão. Porque Abraão, quando gerou Isaac, ele já estava circuncidado. Com Ismael ele não estava circuncidado, mas para gerar Isaac ele estava circuncidado. Então Ismael, filho da circuncisão, e daí toda a descendência. Aí Deus começou a me levar em todo canto da Bíblia, todo canto da Bíblia, pela aliança da circuncisão. Quando Deus chamou Abraão, tinha 75 anos, falou, em ti e na tua descendência, benditas serão todas as famílias da terra. Deixou Abraão ter 99 anos, para ser circuncidado, para poder mandar o filho da circuncisão e começar tudo com Abraão. Mesma palavra, que eu leio, meus irmãos, há quantos anos? Bota ano nisso. Grande maioria aqui não era nem nascido quando eu comecei a ler isso aqui. 15 dias passados, derramou tudo assim, ó. Isso que se torna tão interessante a leitura bíblica. Porque na hora que o Espírito abre o negócio assim, você fica lá com a cara, fica viajando. Viajando, ainda tem gente que usa cocaína. Não precisa. Aí, turma da Coca, para com isso, tem melhor e é de graça. É de graça. O reino está dentro, porque o Espírito está dentro. Meu irmão, traga a palavra. A palavra é o combustível. Lhe dou um conselho. Pega a Bíblia, você tem 10 minutos para ficar com a Bíblia? 10 minutos, Senhor, quero ficar 10 minutos. Conversa lá com o Espírito Santo e vá ler devagar em voz audível, porque você exercita duas memórias, visual e auditiva. Leia devagar. Para que tanta pressa? Você está começando. E Deus está esperando esse momento. Leia devagar. Devagar. Não compreendeu? Volte. Não compreendeu? Pergunte. Espírito Santo, não estou entendendo nada. Vá. Leia. Devagar. Ouça. Se tiver um dicionário, vá buscar o dicionário. Mas
Não fique passando assim como se fosse uma história qualquer, porque não é. Fique imaginando quando você lê que a palavra de Deus foi gerada na mente de Deus. Isso aqui é só para você. Isso aqui é só para você. O homem estava na fila do banco, já vou terminar só um minutinho. Na fila do banco eu cheguei, o Itaú lá no Rio, a primeira semana do mês é só para os velhos, de 9 às 10, né? 9 às 10, e eu logicamente estava lá. Levei meu livrinho de caça-palavra, estou lá, bem séria. E tinha um homem, porque vocês sabem que Copacabana tem a maior concentração de velhos do Rio de Janeiro. São velhos que têm uma condição financeira mais ou menos. E eles vão para a fila. E ali eles tocam o pau no Bolsonaro. Tocam o pau no Lula. Eles tocam o pau em tudo que tiver e fala. Aí tinha um lá fazendo uma política. Ele queria ganhar o aplauso da mulherada que estava lá. Onde já se viu essa história de mulher submissa em pleno século 21? Isto é um absurdo, é uma vergonha. E agora tem esse negócio de que e o pastor não tem vergonha de dizer isso lá na rede social, que mulher tem que ser submissa a Deus. Estava fazendo a campanha dele, o pobre do velho, coitado. Já não tem nada a ver com mulher, mas estava lá defendendo a plataforma dele. E eu quieta. Vem, não sei de onde, uma filha de Deus que me reconheceu. Ô, pastora! Revelou. E tudo aí eu atendi a ela, começou papapá, mas ela, graças a Deus, ela ia para o trabalho. Foi. Quando ela me chamou de pastora, o velho calou a boca, todo mundo, porque crente não fala baixo. Aí, quando ela foi embora, ele disse: quer dizer que a senhora é pastora? E eu disse: não, eu não sou pastora. Mas a senhora é evangélica? Eu disse: não sou Eva nem Angélica. Mas eu sei o que o senhor está dizendo. Eu sou crente. A senhora também é a favor desse negócio de mulher submissa? Eu disse para ele: moço, aonde é que isso está escrito? Na sua Bíblia. Em qualquer Bíblia está escrito. Eu disse: então pronto, não se meta. Porque o que está escrito na Bíblia é de Deus para os seus filhos. Olha, falei. Eu disse: eu não posso ir lá dentro da sua casa criticar o que você ensina para a sua família. O que é que o senhor quer dentro da sua casa? O que está escrito na Bíblia é de Deus para os seus filhos. Nós, os filhos de Deus, compreendemos, sabemos do amor de Deus através da submissão da mulher a seu marido, e amamos esta palavra. O senhor está sofrendo à toa, porque o senhor não vai compreender nunca isso. Isso é para nós, filhos de Deus. Nós compreendemos, amamos e procuramos ser submissas, sim, porque é o nosso Pai do Céu que escreveu para nós. Adivinhe o quê? Amém, aleluia, uma porção de gente na fila. O que está escrito aqui é para nós, meus irmãos. O homem natural não discerne as coisas espirituais. O reino de Deus já chegou. Ele reina a partir do seu coração. E o autor de Hebreus diz: por isso, recebendo nós um reino inabalável,
nunca vai passar. Retenhamos essa graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável a Ele, com reverência e santo temor. Porque a nossa vida tem que ser de reverência, porque Deus está presente aqui. Então não importa se não tem ninguém, eu tenho que ser reverente. Aonde quer que eu estou, minha vida tem que ser reverente. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer seu rosto sobre nós.